Olá, gente. Meu nome é Janaira, a felicidade. E hoje eu venho aqui conversar com vocês um pouco sobre o processo do visto americano, certo? Anotei alguns tópicos aqui para ficar mais fácil para quem quer tirar o visto americano, certo? Então, vamos lá. Bem, o primeiro passo para quem quer tirar o visto americano é ter um passaporte. O passaporte ele é tirado na Polícia Federal e está no valor mais ou menos de R$ 257. Você precisa da sua carteira de identidade com CPF, você precisa ter votado, né, estar aqui com o serviço eleitoral, e para homens, você precisa ter se alistado, né, estar aqui com o serviço militar. Bem, existem vários tipos de vistos. Os mais comuns são de turismo e negócios, que é o B1, B2. De estudante, F1, atletas e artistas, que é o P1, entre outros vistos, certo? Eu vou falar um pouco sobre o que eu tirei, que foi o visto de turismo. A validade dele depende muito, certo? E a permanência no país é de 6 meses. Bem, vamos lá. O valor do visto, ele tá 160, o de turismo, certo? US$ 160. Ele vai mais ou menos de 800 a R$ 900. E agora eles têm a taxa de entrega. Essa taxa é R$ 55. O despachante é muito importante, porque o visto, quando a gente vai tirar o visto, a gente tem um formulário para preencher. E esse formulário é todo em inglês. Então é bom a gente ter alguém que auxilie a gente. E um despachante, ele agiliza bem o processo, certo? Ele tá numa base mais ou menos de R$ 200. Bem, eu anotei aqui para vocês um pouco do que precisa para preencher o formulário DS 160, certo? Precisa dos dados do passaporte, certo? Do tipo de visto que você pretende tirar, da sua previsão de viagem, o dia que você vai chegar no país e quantos dias você pretende ficar no país. Eles pedem o endereço de onde você vai ficar no país, certo? Dos dados do financiador, que pode ser você ou pode ser um patrocinador. No meu caso, foi um patrocinador, então eu botei os dados dele lá, tudo bonitinho. Eles perguntam se você já visitou o país e se você tem parentes nos Estados Unidos. Bem, ele pergunta também sobre sua ocupação, né, no Brasil. É muito importante, né, a gente ter um vínculo muito forte no Brasil. E os dados profissionais. Para homens, né, eles perguntam se já prestou serviço militar. Perguntam também, em geral, para o grau de escolaridade e se você fala algum idioma, outro idioma, certo? Depois de tudo, né, preenchido, esses são os dados que a gente fornece ao despachante. E depois de tudo preenchido, gera uma taxa, né, que é a taxa do visto, que é pago e chega o dia de... Corta. E chega o dia de marcar a entrevista no consulado, né? Que muitas vezes é o terror quando chega o dia da entrevista, porque a gente fica muito nervoso, certo? E eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência e vou dizer para vocês que não precisa ficar nervoso, né? Ficar nervoso é normal, mas é importante ficar calmo, certo? Ah, e lembrando, hein? Não são todas as cidades do Brasil que se tira o visto. Bem, é no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília e recentemente, em 2021, foi incluído Porto Alegre, certo? Chegou o grande dia da entrevista. É sempre bom levar todos os documentos certos, originais, dentro de uma pasta, porque o cônsul ele pode pedir ou não, certo? Mas é sempre bom levar. Também não pode entrar no consulado com aparelhos eletrônicos. Então, e alguns lugares. Eita, foi tudo. Bem, voltando ao que eu estava falando, não pode entrar com aparelhos eletrônicos e sempre na porta ficam pessoas que guardam volumes. A gente pode deixar com eles. Quando eu fiz o meu, fui tirar o meu, né? Eu deixei lá no guarda-volume, inclusive foi bem caro e hoje com certeza deve estar mais caro ainda, né?
deixei lá guardado e entrei, né? Porque a gente recebe a hora exata para nossa entrevista. Bem, agora eu vou contar pra vocês como foi quando eu fui tirar esse visto, certo? Tava muito nervosa, muito, gente, nossa, como eu estava nervosa. E é normal, tá nervoso, certo? E eles sabem que a gente tá nervoso até um nível, né? Porque se você tiver alguma coisa errada, o nervosismo vai estar muito maior e eles vão perceber. Então, é bom tentar ficar calmo, mesmo estando muito nervoso. Eu fui, né? Entrei na fila, no horário certinho lá que estava a minha entrevista. Passei pelo detector de metais, entrei lá. E quando a gente chega lá, tem várias cabines e tem uma pessoa que fica direcionando você à cabine, certo? Então, eu já tava lá com minha pastinha lá, todos os meus documentos, todo o documento do meu patrocinador, né? Que eu tirei o visto, mas como eu sou atleta, eu tava alegando que eu viria aos Estados Unidos lutar, que no caso eu vim lutar o Mundial. E, enfim, eu fui, né, lá pra cabine. Ela, muito educada, ela já me deu bom dia, né, perguntou o que eu pretendia fazer aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei pra ela que eu estava vindo lutar no Mundial. Ela perguntou, Galo, se tu rir de novo, Galo. Bem, voltando aqui, né, que o Galo me atrapalhou. Ela me perguntou se eu estava vindo, o que eu estava vindo fazer, né? Eu falei que eu estava vindo lutar o Mundial. Até esse momento, ela não me pediu nenhum documento, então é importante lembrar que se ela não te pedir um documento, nada, você não precisa mostrar, certo? Só no caso dela pedir. Ela perguntou, bem, se eu estudava, eu falei que sim. Logo, eles são muito práticos, então a resposta é sim, não, ou um nome que eles perguntarem ali, não precisa ficar explicando. Porque como eles não sabem muito bem a língua, eles não vão entender e eles já ficam aborrecidos e... Meu filho, cancela seu visto ali, viu? Então, resposta sim ou não, ou um nome. Ela me perguntou se eu morava com meus pais, falei que sim. Perguntou qual curso eu fazia, falei química. Perguntou quem ia pagar minha viagem, aí eu falei o patrocinador. Aí ela perguntou o nome do patrocinador, falei direitinho. Perguntou o que ele fazia, falei o que ele fazia. Ela perguntou quando eu ia me formar, que no caso, creio eu que em relação à universidade foi um vínculo muito forte, que ela perguntou muito sobre a universidade, certo? E eu acho que esse foi o ponto que ela viu que eu ia vir e retornaria ao Brasil. E foi isso. Bem, uma coisa muito importante é que tudo que ele lhe perguntar foi o que você colocou no formulário, certo? Então, não pode ser nada diferente do que você colocou no formulário lá no despachante, com o despachante, tudo certo? Então, ele vai lhe perguntar e ele já vai, ó, logo no computador ver se sua resposta é a mesma que tá lá no formulário. Bem, essas foram algumas perguntas, eu não lembro todas agora, mas resumindo, foi essas que realmente ela me perguntou muito sobre a universidade, patrocinador, e a felicidade foi grande, né? Porque quando o seu visto é aprovado, eles não te devolvem o teu passaporte, eles ficam com o passaporte e só te entregam um papelzinho lá, certo? E, gente, eu tava tremendo igual vara verde. E E eu já saí de lá muito feliz, né? Porque nossa, o visto tinha sido aprovado. E agora era só esperar de 12 a 15 dias chegar na minha casinha, o visto, o passaporte com o visto. E eu ia poder viajar para os Estados Unidos, né? Conhecer os Estados Unidos e poder lutar. Bem, e dentro desses 12, 15 dias, meu visto chegou em casa, tá aqui, meu passaportezinho, e o visto já vem anexado aqui, certo? E com isso eu pude viajar para os Estados Unidos, comprei uma passagem, viajei, vim lutar. E ainda tem a burocracia da fronteira, né? Que também é outra entrevista que você vai fazer. E você tem que falar basicamente o que você falou na entrevista do consulado,
A mesma coisa você vai falar na fronteira. Chegando aqui, você pode ficar até 6 meses, certo? E é importante saber também que você só entra aqui com sua passagem de ida e de volta, tá bem? E é isso. Obrigada. Tiver alguma dúvida, você pode deixar aí no comentário. Tentei explicar resumidamente, certo? E muito obrigada.